Bom dia, galera! Está no ar mais um podcast Se Meu Mochilão Falasse. O tema de hoje é bem legal, porque envolve tantos impulsos que a gente tem de fazer coisas loucas durante a viagem, como também o significado marcante que aquela viagem trouxe pra gente. E aí, por que não marcar isso na pele para sempre, né? Então hoje a gente quer saber, se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre fazer uma tatuagem durante a viagem? Logo depois da trilha, a gente vai apresentar a nossa convidada especial, que está bem por dentro desse assunto. Galera, como vocês sabem, a gente está aqui toda quinta-feira, 7 da manhã, religiosamente, na sua plataforma de podcast preferida. E aqui, como sempre, tem a Mari, direto da Inglaterra, do Instagram, @vidamochileira. Eu, no momento, estou em São Petersburgo, na Rússia. O meu Instagram é @AndreaLeonel_. E hoje nós temos uma convidada, porque apesar de eu já ter feito as minhas pinturinhas em mim mesma durante viagens, eu não queria ficar aqui eu falando sozinha com a Mari, né? Não ia ter muita graça. Então a gente chamou hoje a Beta, que vai se introduzir aí pra gente. Se apresenta pra gente, Beta. Oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Betânia, eu sou carioca. Eu tenho algumas tatuagens que eu fiz na viagem e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso, né? E aí, falando sobre tatuagem, a gente quer saber quantas tatuagens você tem e quando que você fez elas? E se todas foram durante a viagem? Então, eu tenho no total 9 tatuagens. Eu fiz 4 tatuagens durante algumas viagens e as outras eu fiz em estúdio mesmo, aqui no Brasil. Andréia, você também tem tatuagem, não tem? Eu tenho algumas, eu já perdi a conta das minhas já. Acho que eu parei na sexta e parei de contar. Mas você fez alguma tatuagem em viagem? Eu sei que você fez uma, né? Que ficou linda, inclusive. Isso, eu tenho 2, não, na verdade 3, né? Se você contar a Inglaterra como viagem, né? Eu fiz uma na Inglaterra quando eu morava aí. E fiz uma recentemente na Lituânia. E tinha feito uma já na Nova Zelândia também. Então eu tenho 3 países marcados aqui. E eu não quero ficar fora desse grupo aí, não. Eu também tenho tatuagem feita em viagem. Não sabia, olha. Assim, eu não tenho 9, eu não tenho 6, parei de contar. Eu tenho, 2 no total, mas já vale. Uma eu fiz na Inglaterra e eu vou contar como viagem, porque quando eu fiz, eu não sabia que ia morar aqui. Então, eu tô contando a Inglaterra como viagem. Pode contar. E a segunda eu fiz na Bolívia. Então, são 2 no total no meu corpo e 2 feitas em viagem. Tem 2 no total. 2 e no as total. 2 feitas em viagem. As tatuagens que eu tenho, as 4, eu fiz 2 na Inglaterra, em Liverpool, e 2 na Irlanda, em Dublin. Foi quando eu tava viajando. Mas aí você... Como é que são as tatuagens? O que é a tatuagem? Tem um desenho específico ou é aquelas tatuagens que... Sabe qual é? Assim, bem minimalista. Não, então, elas têm... Uma tá escrito Go num pulso e a outra é um avião. Para mim, ela significa o fato de eu estar viajando. Foi na primeira viagem que eu fiz, na primeira trip para Europa. E aí eu estava muito feliz, assim. E para mim, significaria toda vez que eu olhasse para essas tatuagens, eu lembrasse dessa primeira vez que eu fui para Europa. E agora eu tô indo a terceira, já é outro rolê, preparando uma outra tatuagem também. Já sei até o que eu vou fazer, onde eu vou fazer. Mas essas 2 que eu tenho, que eu fiz na Irlanda, eu tava com o meu melhor amigo, que eu tinha conhecido na Irlanda também. E, na verdade, foi um reencontro de almas, assim, irmãos de outra vida. E aí a gente saiu da fábrica da Guinness e a gente estava completamente embriagado de felicidade. E aí eu passei em frente a um estúdio de tatuagem e falei com ele, falei, Matt, bora fazer uma tatu? E ele falou, bora. E aí a gente entrou e fez. E ele também tem a mesma tatuagem. Só que ele tem aqui nessa parte do braço. Mas o avião ou o Gol? Os 2, ele tem os 2 também. Caramba! Então a sua primeira tatuagem, as 2 foram no mesmo dia? Foram na mesma hora ali, tanto eu quanto ele. A gente fez as mesmas tatuagens, assim.
Ai, E foi que muito irado. engraçado, porque foi muito freestyle, assim. Eu não saí de casa pensando, vou fazer uma tatuagem. Eu confesso que eu já tinha esse desejo, eu já tinha pensado nisso durante a trip, porque eu fiquei 50 dias lá, viajando para outros países, mas hospedado oficialmente na Irlanda. Mas foi muito assim, do momento daquilo que eu estava vivendo, e eu saberia que aquilo teria um significado eterno para mim. Então, por mais que tenha sido um freestyle, foi uma tatuagem muito importante para mim, assim. Então você nem o desenho na cabeça, você chegou lá e decidiu na hora, vocês dois. A gente decidiu, assim, eu falei, eu quero fazer um avião. Ele falou, tá bom. Eu falei, mas eu quero fazer só um contorno de um avião, assim, só o desenho, mesmo traço. Ele falou, eu quero fazer um avião pintado. Eu falei, demorou. E aí a gente fez. Encheu o saco do tatuador. Mas assim, essa foi a sua primeira tatuagem da vida ou você já tinha outras tatuagens? Não, eu já tinha outras tatuagens, outras várias. Essa foi a primeira fazendo em viagem. Na verdade, Show. foram duas. Eu fiquei imaginando se esse tatuador era, tipo, fora da fábrica da Guinness, ali bem na porta, né? Quantos turistas ele não recebe? Aqueles turistas bêbados que vai lá, tatua aqui um copo da Guinness. Então, em nenhum momento eu falei que eu era esse tipo de turista, mas ninguém olhasse de longe e acharia a mesma coisa. A vibe totalmente se beber não case, né? Porque eu não lembro exatamente onde é o estúdio. Assim, eu estou incapaz de dizer a vocês uma recomendação de tatuagem na Irlanda, porque eu não lembro aonde eu fiz a minha. Só que eu lembro que ela era muito perto da fábrica da Guinness mesmo, assim. E o estúdio era maravilhoso, era super lindo. A gente viu o portfólio do tatuador, ele era um irlandês bem clássico, assim, uma barba ruiva, todo tatuadão, assim. E a gente viu todo o material esterilizado, obviamente, assim. Foi uma coisa vida louca, mas responsável ao mesmo tempo. Eu tava me comparando mais comigo mesmo, que eu também já fui na fábrica da Guinness e, meu Deus, eu saí de lá, não sabia nem meu nome. Né? Eu acho que a gente sai happy de lá, bem happy. E as suas outras duas também foram no mesmo dia em Liverpool? Ou você fez, tipo, uma e aí gostou, aí voltou no outro dia? Ou foi tudo de uma vez só de novo? Você saiu de alguma fábrica? Não. A de Liverpool eu fiz o ano passado, do Pulso da Guinness eu fiz em 2017. Aí o ano passado eu fui para Liverpool, para o festival dos Beatles, de cover dos Beatles. E aí eu fui num contexto, o Matt também, esse meu melhor amigo também foi comigo, também fez a tatuagem igual de novo. Porque a gente viajou num contexto muito história de filme, assim, sabe? Eu praticamente ganhei essa trip, e aí teve todo um significado incrível. Nunca, 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 nem nas minhas próximas vidas vou esquecer tudo que eu vivi naquela cidade maravilhosa que eu realmente adorei, Liverpool. Então eu tatuei, como eu tinha ido para o festival de cover dos Beatles, eu tatuei a música do John Lennon, né? Um trecho da música Imagine, porque eu me considero uma dreamer total e só uma dreamer para viver o que eu vivi em Liverpool. E aí eu tatuei num braço I'm a dreamer e do outro lado but I'm not the only one, porque o Matt também tatuou igual, assim. Então essa foi as outras tatuagens que eu fiz. Cara, eu sei que esse podcast não tem nada a ver com isso, mas assim, é só amigo mesmo? Ou tipo assim... Sabia que esse momento ia chegar há 2 anos. Desculpa, mas é porque você tá com um sorriso muito grande no rosto quando você fala dele. Então eu tô tipo assim, cara, é que vocês, galera, vocês não conseguem ver, mas assim, a gente tá se vendo e eu tô tipo assim, será que é só amigo mesmo? Não, então, há 2 anos eu respondo essa pergunta. Somos melhores amigos e a galera sempre acha que a gente namora, porque a gente faz muita trip junto. Inclusive, eu vou encontrar ele na Itália depois de amanhã. Mas é só brother mesmo. A gente já combinou de fazer uma tatu na Itália, assim, em Roma. Fazer uma pizza bem grande, assim, né? Tipo... A pizza e vinho, né? Pasta e vino, por favor, né? Andréia, me conta das suas. Então, a primeira que eu fiz foi rosas. Eu já tinha uma âncora grande no meu braço esquerdo que eu tinha feito na Galeria do Rock em São Paulo, antes de eu mudar para a Inglaterra. E aí eu fui para a Inglaterra, eu já estava morando lá, e aí eu resolvi fazer uma tatuagem no estúdio que a minha amiga recomendou. E essa minha amiga era francesa e ela me recomendou esse estúdio. E, cara, quando eu cheguei lá, era um monte de brasileiro no estúdio.
Tinha até um cara que ele era baiano e ele tava lá, tipo, deitado numa rede. Eu falei, gente. E aí eu fui, nem sabia que eles eram brasileiros, eu fui com ela e aí eu pedi para fazer essas rosas nessa âncora, porque a âncora tava um pouco. A âncora eu fiz para demonstrar força e vigor, né? Porque eu sou uma pessoa bem pequenininha, assim, não sei se vocês já me viram, mas eu sou pequenininha, magrinha. E eu achava que eu precisava de alguma coisa para mostrar um pouco de vigor e de força, e eu fiz a âncora. Só que aí eu fiquei achando que a âncora ficou muito pesada. E aí eu adicionei as rosas. E também as rosas são o símbolo da Inglaterra, né? Então acabou que casou ali. A da Nova Zelândia tem uma história muito da hora da Nova Zelândia, porque basicamente, em 2017, eu fui para a Austrália e para a Nova Zelândia para seguir a minha banda preferida. Eu tinha uma banda na adolescência, isso. E, tipo, eu cheguei a trabalhar com eles e tal, mas eu nunca tinha visto eles ao vivo. Eles acabaram a banda, eu trabalhava com eles, eu não conseguia ver eles ao vivo, porque eles não iam no Brasil, né? Eles são da Austrália. E aí eles voltaram só para fazer esses shows na Austrália. E aí eu falei, mano, foda-se, não importa quando eu vou. E aí eu fui seguir eles pra Austrália, e aí num dos shows, o cara me puxou pro palco, porque ele me conhecia já, né? Já tinha trabalhado junto há muitos anos atrás. E aí, quando ele me viu, ele me puxou pro palco e eu toquei tamborim numa música, a música mais famosa deles é a banda australiana, chama Jet, né? Jet, J-E-T. A Mari tá rindo porque ela já viu o vídeo. Mari. Essa imagem não sai da minha cabeça nunca mais. É maravilhoso, gente. Eu tava muito bêbada, eu subi lá, nunca tinha visto um tamborim na minha vida. Fui lá, toquei, assim, e todo mundo falou, nossa, parece que foi ensaiado. Eu falei, super tamborim, filha, você não tem noção. Maravilhosa. E aí, tipo, alguns dias depois, nessa mesma viagem, eu tava em Auckland, na Nova Zelândia, seguindo eles ainda, e eu resolvi fazer essa tatuagem, que é um tamborim. E em cima tá escrito Start the Show, que é uma das músicas dessa banda, né? Não é a música que eu toquei, mas é uma música que eu achei que fazia sentido, né? Comece o show, né? Que o show comece. E essa foi a da Nova Zelândia. E aí, mais recente, foi agora na Lituânia, em Vilnius, eu fiz no mês passado. Ela é um balão de ar bem grande. E é baseado numa poesia de Mário Quintana, que fala que tipo, ilusões perdidas são como balões que a gente vê voando no horizonte, tipo, lindos balões que a gente vê voando no horizonte. Eu não tenho a frase exata aqui agora, mas é tipo isso. E como eu venho eu morava na Inglaterra, perdi meu emprego, perdi meu visto, tive que sair, eu passei por um relacionamento muito complicado na hora de sair também com o meu ex. E tudo isso para mim representava essas ilusões perdidas, né? E aí eu fiz o balão, e dentro do balão tem uns detalhes também. Quem já me segue lá no Instagram já viu essa tatuagem, que eu postei ela recentemente. E é isso, essa é a mais recente, assim. Ela ainda tá cicatrizando, inclusive. Posso contar as minhas? Então, as minhas duas. A primeira tem uma história muito legal e é muito importante para mim, até porque foi a primeira de todas, né, na minha vida. Então, significou muito até porque eu nunca tinha pensado na vida de fazer uma tatuagem. E eu vim para a Inglaterra para estudar inglês por 10 meses. Eu não sabia que eu ia morar aqui ainda quando eu vim. Então, eu trabalhava como bartender. E no bar que eu trabalhava, tinham muitos clientes regulares. Então, pessoas que iam lá todos os dias. Não sei se eram alcoólatras, mas eles iam todos os dias e ficavam, tipo assim, de 2 da tarde até 8 da noite, assim, todos os dias. Mas, enfim. E aí, eu tava aprendendo a falar inglês. E muitas coisas do que eu aprendia no curso de inglês, eu trazia para trás do bar e ficava conversando com esses meus amigos. Olha o que eu aprendi hoje e tal, nananã. E eles tentavam me ajudar com vocabulário. Então, eu tinha sempre um caderninho no meu avental e eles iam escrevendo no caderninho palavras, assim, aleatórias. Muito aleatórias, inclusive. Quase todas relacionadas à bebida. Então, tipo assim... E aí, eu
fiquei muito amiga de um desses clientes. Ele era já bem mais velho, tipo assim, deve ter hoje uns 60 anos, assim. Só que ele é tatuado da cabeça aos pés. Literalmente aos pés. Tipo, ele tem tatuagem na sola do sapato dele, na palma da mão, tem no pescoço, na barriga, todo. Só não tem na careca. Ele é careca. Caramba. E aí ele falou assim, Mari, eu estava vindo pro Brasil, ele falou assim, eu quero te dar um presente de despedida. Quero te dar uma tatuagem. Aí eu, tá. Só que eu nunca tinha pensado em fazer uma tatuagem antes. Eu, então tá bom. Aí ele, você já sabe o seu desenho? E aí eu pensei assim por alguns minutos. E eu falei assim, já tenho. E como a maioria das pessoas já sabem, eu perdi minha mãe com 14 anos, quando eu tinha 14 anos. E a minha mãe costumava desenhar uma flor quando ela falava no telefone. Ela sempre fazia a mesma flor no telefone, quando ela falava no telefone, sempre a mesma. E aí eu pedi pro meu pai e pro meu irmão tentarem achar um dos desenhos que ela fazia numa das coisas antigas que a gente tinha em casa, ninguém achou, então eu desenhei. E aí eu levei o meu próprio desenho pro cara fazer. O cara não mudou nada, ele fez o desenho exatamente do jeito que era. Aí ele fez o decalque, colocou, e aí eu fui pro estúdio com esse meu amigo. E aí eu pedi pra ele gravar, né, pra eu mandar pro meu pai que eu tava fazendo tatuagem e tal. Ele gravou, era uma tatuagem pequena, tipo, são flores que são 5 flores, mas não são rosas, são flores, tipo, rabiscadas mesmo. E aí eu fiz 5, cada flor representa uma pessoa da minha família. E aí eu pedi pro meu amigo filmar. Ele filmou 30 minutos a cara dele. Não tem eu no vídeo. E aí ele acabou o vídeo e falou assim, Mari, vê se ficou bom. Aí eu olhei, tá o vídeo inteiro, ele se filmando. E eu, beleza, ficou bem legal esse vídeo. Tá lá. Acontece. E aí foi a primeira, foi super importante lá na costela, essa. É na costela do lado esquerdo, que eu quis fazer do lado esquerdo por causa do coração. E representa muito, né? Representa a minha mãe. E só são traços também, só toda preta. E isso eu fiz em 2015. E a outra foi em 2016, quando eu fiz a minha viagem para Bolívia. Também não esperava fazer tatuagem nenhuma. A viagem foi muito foda. E aí uma das minhas melhores amigas falou assim, vamos tatuar um significado dessa viagem e tal. E a gente ficou pensando o quê? E aí, no final, surgiu um coração. E foi isso. Vai no coração, né? Cada uma tem um coração. Eu tenho um coração na parte de trás do meu cotovelo, né? Tipo, no meu braço, na parte de trás, um pouco acima do cotovelo, no direito, e ela tem no esquerdo. Então, quando a gente fica juntas, quando a gente junta os dois corações ficam juntos. Só que o meu coração é torto e o dela é perfeito. E aí, filha, essa tatuagem, ela deu briga. A gente discutiu. A gente, na hora, tipo, que linda, nananã. Depois de um tempo, eu comecei a pegar bode da tatuagem. E eu falei pra ela, meu Deus do céu, a tatuagem tá torta. Eu vou fazer outra tatuagem em cima dessa tatuagem, porque eu tô muito chateada que tá torta e tal. A gente conversou bastante. E depois de muito tempo, tentando achar vários desenhos pra cobrir essa tatuagem, porque tava torta, eu falei assim, quer saber? Essa é a história da minha tatuagem. Eu fui pra Bolívia, fiz uma tatuagem torta. E é isso, porque nem todo amor é perfeito. Aí ficou assim o significado. Aí a gente chegou a brigar, eu e a minha amiga Elisa, a gente chegou a brigar por causa da tatuagem. Porque eu falei assim, você era responsável por ver se a tatuagem estava certa. Mas você estava no celular quando eu pedi pra você ver. E aí, no final das contas, eu falei, me desculpa e tal. Aí rolou, tipo assim... Não, beleza. Então essa é a história da tatuagem. Você é o amor certo e o meu amor torto. E tá legal isso. E aí ficou. Mas hoje em dia eu não sinto mais bode. Hoje em dia eu gosto muito da tatuagem, mesmo ela torta, porque eu acho que é isso, né? Surgiu essa história aí, mas ela é torta. E aí, eu queria saber de vocês qual foi a tatuagem que mais doeu, assim. Eu só tenho 2 tatuagens e com certeza a que mais doeu foi a da costela, que a do braço eu nem senti. Na verdade, acabou em menos de 10 minutos a tatuagem tinha acabado. Mas a minha da costela doeu muito. Não sei se foi porque a primeira eu não tinha muita noção de dor ou se foi porque foi na costela. Mas eu queria saber de vocês, assim, qual foi a tatuagem de vocês que mais doeu? Olha, eu, apesar de ter 9 tatuagens, elas são pequenas, assim. A maioria das minhas tatuagens, uma frase, uma palavra, um desenho é pequeno do avião também, no pulso. Mas eu tenho uma na batata da perna,
que ela é grande, assim, ela é uma estrela de Davi, ou seja, os dois triângulos sobrepostos, e no círculo em volta dela eu tenho uma frase. Então ela é a maior tatuagem que eu tenho, assim, ela ocupa a batata da minha perna toda. Ela eu acho que foi a que mais doeu por ser maior, assim. Mas eu realmente não sinto muita dor para fazer tatuagem. Como eu falei, as minhas são pequenas, pode ser por isso também. Mas é muito tranquilo para mim, assim. É uma dor totalmente suportável. Então, eu acho que as pessoas que falam que dói muito, não vou fazer uma tatu. Galera, esse argumento é inválido, tá bom? Cara, eu já ouvi falar que tatuagem na costela dói pra caralho. Eu não tenho, não sei. Eu também não sei, já ouvi falar mesmo também. Aí eu decidi fazer a minha primeira na costela, entendeu? Porque eu sou dessas. Mas é bom que aí, tipo, qualquer tatuagem que você fizer agora, Mari, vai ser muito tranquilo pra você agora. Verdade. E qual foi a que mais doeu em você, Andréia? A minha foi o balão que eu fiz agora na Lituânia, porque ele é muito grande e ele é todo contornado, todo preenchido, né? Todo colorido. Então, tipo, quando colore, pra mim é a pior parte, me dá muita gastura. Porque fica, né, aquele movimento frenéticozinho da agulha, assim, e tal, e sai muito sangue também. Então, essa foi a que mais doeu. E ainda depois de fazer essa tatuagem, eu inventei de botar um piercing no septo. Então, eu já tava toda cagada de 2 horas de tortura. E também, tipo, ela é perto do sovaco, o balão. Cara, quando aquela agulha chega perto do sovaco, dói demais. Não quanto a costela, eu imagino, mas dói. E aí eu inventei de furar o septo depois. Tipo, foi a pior decisão que eu já fiz na minha vida. E foi bem doloroso, paguei os meus pecados, agora eu tô limpa. Agora eu tô limpa, é ótima, né? Agora Jesus me encontrou, né? Vocês se arrependem de ter feito alguma das tatuagens, assim? Você, Beta, que fez a tatuagem bêbada, se arrepende ou não? Olha, em nenhum momento eu falei isso, hein? Isso já é fake news. Não fiz tatuagem bêbada, eu falei que eu estava embriagada de felicidade. Felicidade também dá onda, gente. Isso. Mas eu não me arrependo de nenhuma das minhas tatuagens, nenhuma. Mas tem uma tatuagem que eu tenho no braço, embaixo do cotovelo, que foi quando eu passei na faculdade, no vestibular, em primeiro lugar, aí eu consegui uma bolsa integral para estudar relações públicas. E aí eu escrevi comunicação embaixo do meu cotovelo. Eu não me arrependo dela porque foi maravilhoso estudar, fazer a faculdade que eu fiz, essa oportunidade e tudo mais. Só que eu acho que eu faria ela de uma forma diferente hoje em dia, assim. É que eu menos tenho apreço estético, porque todas as minhas tatuagens significam muito para mim, então todas elas acabam sendo muito bonitas aos meus olhos. Mas essa é a única que eu mudaria um pouquinho esteticamente. Mas também eu acho que é isso, faz parte do que é e não deixa de ser bonito, assim. Então eu não tenho nenhum arrependimento de nenhuma das minhas tatuagens. É bem isso que você falou mesmo. Tipo, eu tenho a minha primeira que eu fiz, eu tinha 17 anos quando eu fiz, e tipo, eu fui lá. Sabe quando você vai no livrinho do tatuador e escolhe um? Eu fiz isso. E a minha mãe foi comigo, porque eu só tinha 17 anos, né? Ai, minha mãe, Dona Marita, beijo. E eu fiz ela, e, tipo assim, eu não... Era muito nova, eu não sabia de cicatrização nem nada. E, tipo, eu ranquei casquinha dela. Tipo, a silhueta de uma fada voando. E ela tem que não tem azuis. peito? Ela tem peito, só que tem um buraco no peito. Porque ela é toda preenchida de preto. E aí eu ranquei a casquinha e ficou um buraco. Então não arranque as casquinhas das suas tatuagens, gente. Seja em viagem ou em casa. E aí é bom você falar desse negócio da casquinha, porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. De quais são os cuidados que você tem que ter quando você faz uma tatuagem em viagem. Então, ô Beto, como é que você se cuida, principalmente você que fez essa viagem, 2 tatuagens já de uma vez só? Como é que você se cuida durante a viagem, né? Deixar a tatuagem o mais protegida possível. E como é que você escolhe o profissional que vai te tatuar? Então, eu sei que da Irlanda você só chegou lá e beleza, aí foi fazer. Mas se você tem algum cuidado na hora de escolher esse profissional. Eu sei que você também olhou o ambiente, né? Mas se você tem alguma coisa que você sempre olha
Então, os cuidados que se devem tomar, eu acho que são exatamente aqueles que o profissional te recomenda, né? Você proteger a tatuagem, você higienizar a tatuagem, né? Assim, você não deixar ela exposta. Alguns recomendam passar alguma coisa, né? Algum creme, tipo um Bepantol, Bepantris, ou então aqueles bálsamos de óleo essencial também são ótimos para cicatrização da tatuagem. A gente passou esse e super funcionou, assim. E uma coisa que eu acho que é importante sempre é o cuidado com a alimentação, né? Independente de você fazer uma tatuagem ou não. Mas tem algumas coisas muito gordurosas, assim, que os próprios profissionais, pelo menos todas as vezes que eu fiz as tatuagens, eles me deram um papelzinho com a recomendação pós-tatuagem. E sempre tinha uma recomendação relacionada a uma dieta, assim, não nada restrito, radical, tipo, nunca mais vai poder comer isso. Óbvio que não. Mas uma coisa de, nos dias posteriores que você tenha feito a tatuagem, você, tipo, comer coisas leves, não exagerar no álcool, no cigarro, porque essas coisas realmente, elas podem potencializar alguma inflamação, assim. Mas, no geral, eu tive os cuidados básicos nas minhas 2 experiências de tatuagem e viagem. Eu sempre protegi muito bem. E a minha cicatrização é ótima, então ficou super de boa, assim, não tive nenhum problema. E em relação a escolher o profissional, né? Conforme eu falei, a minha primeira tatuagem foi muito freestyle. Foi muito. A gente se conectou no Wi-Fi do universo e decidiu ali na hora e fez. Mas a minha segunda tatuagem, a minha segunda, que foi em Liverpool, a gente já foi para lá com essa ideia também de tatu. Então, eu acho que tanto eu quanto o Matt, a gente ficou de olho, assim, nos lugares de tatuagem por quais a gente passou, assim. E aí, esse a gente foi, agendou um dia, e no outro dia foi lá, só que foi engraçado, porque no outro dia que a gente tinha agendado, eu estava num hotel, e o Matheus estava hospedado em outro lugar diferente do meu. E aí a gente tinha combinado, não lembro exatamente, mas vamos supor, 10 horas da manhã ir lá no estúdio fazer a tatuagem. E era o dia que o Matheus ia para Manchester e eu ia ficar em Liverpool. Então era o dia que nós tínhamos que fazer a tatuagem, caso quiséssemos fazer ela juntas, né? E aí a gente tava numa puta ressaca, assim, eu tinha, né? Tava num festival de música, então eu, porra, sei lá, não acordei, não lembro qual foi, assim, aí acordei meio desesperada, atrasadíssima. Saí, fui lá no estúdio. Aí cheguei lá, a mulher falou que meu amigo já tinha passado lá. Assim, eu lembro de que meu coração parou de bater, porque eu fiquei pensando que eu pudesse ter perdido a oportunidade de fazer a tatuagem, sei lá, alguma coisa assim. Aí ela falou que ele passou lá e falou que sabia que eu ia me atrasar e tinha remarcado para daqui a 1 hora, assim, pra gente não perder o horário. E aí eu falei, ai meu Deus, melhores amigos são tudo na vida, né? E aí a gente fez a tatuagem, uma coisa que eu acho importante para você escolher o profissional, para além da questão do ambiente, de você verificar, né, se o ambiente também é higienizado, isso é super importante, se os materiais que ele for usar para fazer a sua tatuagem são descartáveis ou não, eu sempre verifico isso. Mas eu também gosto muito de ver o portfólio do tatuador, sabe? As tatuagens que ele já fez, assim, os trabalhos. Quanto mais eu ver, mais segura eu me sinto em relação ao traço dele, né? Porque o traço eu acho que é a coisa mais importante da estética da tatuagem. Porque tem traços que são finos, outros que são grossos. Então, eu acho que é importante olhar o local que você vai fazer, ver se ele é um local legal, né? Se ele é higienizado, trocar uma ideia com o profissional, ver o trabalho dele, e também tem muito, pelo menos eu acredito muito no feeling das coisas, assim, se você se sente confortável e tal, é isso, assim, você tá no lugar certo, você não vai se sentir bem no lugar que você tá desconfortável, então é estar atento a tudo ao seu redor, mas também é como você tá se sentindo em relação à tatuagem que você vai fazer e o local que você vai fazer ela. Uma dúvida que surgiu agora que você estava falando por exemplo, vocês, quando fizeram em Liverpool, vocês caminharam pela cidade, foram vendo alguns estúdios e viram alguns estúdios que vocês acharam legais e tal. E aí depois escolheram um desses estúdios. Vocês também entram, tipo assim, em TripAdvisor ou entram em algum lugar para ver review do tatuador? Ou não? Ah, não, duvido. Não entro não, assim, bom, pelo menos em nenhuma das minhas tatuagens até agora eu entrei para ver isso. Pode ser que numa próxima,
Mas não, eu sou muito mais do feeling ali do momento e do perguntar, sei lá. Você tá num lugar diferente, é legal você perguntar sempre pros locais, né? Eu fiz isso, eu perguntei para os locais lá em Vilnius, e também, mas eu olhei não o TripAdvisor, mas eu olhei o Google, eles têm as reviews, né? Então eu olhei, dei uma olhada, assim, é só para ver mesmo assim, se a pessoa encontrou alguma coisa anti-higiênica, alguma coisa, porque como a Beta falou, questão de traço é muito subjetivo, né? Você gosta, às vezes a pessoa não vai gostar. Mas é isso, tipo, eu olhei, tipo, pesquisei, joguei no Google Tatu, Nova Zelândia, Auckland ou Vilnius, e fui olhando as reviews. E aí o que é importante ressaltar, se você está querendo fazer uma tatuagem durante viagem, é que a maioria dos tatuadores, ele deixa você fazer uma consulta ali inicial de graça, né? Você pode sentar com eles, discutir a ideia. Sempre legal antes de você fechar alguma coisa. Se for alguma coisa assim especial que você está pensando há muito tempo, tipo essa ideia do balão minha eu já tinha desde que eu saí da Inglaterra, né? 8 meses. Então, você pode sentar com o tatuador sem compromisso e bater um papo ali com ele. Sobre os cuidados, com essa última tatuagem, eu só queria adicionar uma coisa, porque com essa última tatuagem, a tatuadora me passou o Bepantol, só que é o Bepantol Plus. Eu não sei se tem no Brasil, gente, mas supondo que vocês vão fazer essa tatuagem viajando fora do Brasil, né? Tem essa pomada. E, tipo assim, quando ela falou isso, eu falei, ela tá querendo que eu pague mais caro por uma pomada melhor. Olha ela, né? E aí eu comprei, cara, ela é muito boa, porque ela absorve na pele muito rápido. Porque quem já fez tatuagem teve que, principalmente tatuagem grande, que você tem que lambuzar ela de Bepantol. E aí, tipo, você tá viajando, às vezes tem que pegar um ônibus e viajar por horas no ônibus, você tem que botar roupa por cima porque tá frio, aquilo é um saco, sabe? Então, essa pomada ajudou muito nos cuidados. Tipo, ela deixou a minha tatuagem muito hidratada, apesar dela estar sempre coberta, porque aqui na Rússia tá menos, não tá menos ainda, né? Tá tipo entre 0 e 5 graus. Então, eu tô sempre com ela coberta, né? Desde que eu cheguei aqui há 3 semanas atrás. Então, eu recomendo essa Bepantol Plus, se vocês estiverem aí, ou no país que vocês estiverem. Ah, Mário, queria adicionar uma coisa também, em relação ao que você falou, eu lembrei que o Matt, ele super cuidou da tatuagem dele, assim, posterior também, desde que a gente voltou e tudo mais. Eu só cuidei naqueles períodos que tinha que cuidar mesmo. Ele não, ele passa hidratante nela até hoje, assim, e a tatuagem dele tá linda, sabe? Tá super mais viva, assim, sabe? A cor, a tinta, né? Tá super hidratada a pele. Então, acho que é válido dar uma dica pra galera também de cuidar da tatuagem depois, de passar protetor solar quando for pegar uma praia. Porque eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro, agora moro no mundo a partir de amanhã, mas até amanhã eu moro no Rio de Janeiro. Então, eu pego muita praia e eu sempre passo protetor solar em todas as minhas tatuagens. Então, eu acho que essas dicas também são importantes. O cuidado também tem que ser feito mesmo depois de um tempo de ter feito a tatuagem. Uma dúvida assim que eu não sei se vocês vão conseguir responder porque é muito peculiar. Pode fazer tatuagem e pegar avião? Tem alguma coisa, tipo assim, vai dilatar a pele, ou Pode. Não, eu tô viajando. Aqui eu fiz na Nova Zelândia, eu peguei o avião, sei lá, 2 dias depois. Então é tranquilo. Cuidado pra a tinta, tipo assim, não cobrir ela, porque a tinta vai ficar na sua roupa. E tomar os cuidados, passar a pomada, não beber álcool, essas coisas. Eu tô perguntando, mas assim, eu também fiz a minha e voei no dia seguinte, tá? Mas é porque a minha é tão pequena, mas tão pequena, que eu não... Pode ser que não tenha dado nada, porque a minha é muito pequena. Aí eu não sei se talvez uma tatuagem maior poderia dar algum desconforto, eu não sei, enfim. Ou se é uma tatuagem que é toda preenchida, se poderia dar alguma coisa na questão da pele. Ah, não sei, gente, estou aqui inventando. A cor da preenchida, a cor sai e mancha a sua blusa, então é melhor deixá-la descoberta. Pode viajar de avião, mas deixa descoberta. E aí, chegamos num ponto muito interessante dessa conversa, que são valores, né? Eu quero saber preço, quero preço. Então, assim, me digam, quanto é que vocês pagaram na tatuagem de vocês? Beta, me fala quanto é que foi a tatuagem, cada uma na Irlanda e em Liverpool.
Ela não lembra nem onde é que é o estúdio. Você acha que ela vai Ai, gente, mas não sabe quanto é que gastou isso aí? Gente, mas isso aí é fundamental. Você sabe qual foi, ó, o rombo que fez na tua conta? Foi Ai, euro, Senhor, cara. sinto decepcioná-las, mas eu vivo um estado de prosperidade, então às vezes eu, sei lá, sequelo mesmo em relação ao valor. Eu não sei precisar, Mari, me perdoa. Eu devia ter buscado essa informação para não desapontar você e seus seguidores, que eu sei que você é a louca das planilhas, mas eu não lembro exatamente. Eu só lembro que o tatuador queria cobrar um preço X, assim. Cara, eu lembro que a gente pagou, tipo, acho que algo em torno de 50 euros, assim, sabe? Cada um. As duas tatuagens. Mas o tatuador queria, sei lá, 80 euros, sabe? E eu, bem brasileira, bem carioca, fiquei 7 minutos sem parar falando na cabeça dele, desenrolando, falando que era meu último dia ali e que era meu sonho fazer uma tatuagem e que ele tinha que fazer parte desse sonho, dar um desconto pra gente, que a gente não tinha mais dinheiro. Parari, parará. Eu lembro que eu gastei o inglês com ele. E aí ele deu o desconto. E aí a gente acabou pagando, assim, teoricamente eu não acho caro, né? 50 euros por duas tatuagens, assim, por mais que elas sejam pequenas, sabe? São duas tatuas, e foram 4 no total, né? Porque 2 minhas e 2 do meu amigo. E aí, essas foram da Irlanda. Agora, de Liverpool do ano passado, eu acho que foi 60 libras. É, aí foi caro, eu achei meio carinho. Mas Mas cada também braço? Ou as duas? Não, os dois braços, os dois braços. É por causa da conversão da moeda também, né? Libra você senta e chora. Quando você vai converter pro real. Então, foi isso. Foi algo assim, não foi nada tipo acima de 100 euros, 100 libras, não, que eu paguei. E as outras tatuagens que eu tenho, eu sempre fui bem sortuda em relação a tatu também. Tem tatu que eu ganhei, que eu não paguei. Assim, praticamente. Eu tenho 9 tatuagens, eu paguei 6 tatuagens. Tem 3 tatuagens que eu ganhei. Que o namorado de uma amiga, ele era tatuador, e aí foram as 3 primeiras tatuas que eu fiz. Não, na verdade eu ganhei mais uma. E essa aqui desse braço que tá escrito Live and Let Die foi um cara que eu conheci super querido, que ele é um tatuador muito foda aqui no Rio de Janeiro, ele é amigo do meu primo. E a gente tomou uma cerveja um dia e eu falei que tinha vontade de fazer essa tatu. E ele falou que podia fazer em mim de boa, assim, sem cobrar, que era uma tatuagem pequena, até pro portfólio dele. E é uma tatu que eu acho linda, assim, que eu adoro. E aí ele não me cobrou, assim, então sou sortuda em relação a isso também. Então, por isso que eu acho que tá ok ter pago essas na Europa, porque outras eu fiz de graça, então ficou uma coisa equilibrada relacionada às coisas que o universo me deu. Ô, Andréia, sabe o que eu tô lembrando agora? Que a gente foi pra Cat O Farm, quê? lá aí na França, e aí e tinha aquele cara, um cara que tinha saído antes de a gente chegar, que era tatuador. Eu tô imaginando a gente fazendo tatuagem ali. Lembra como é que foi? A galera fazendo assim, tipo, em cima da mesa, deitada ali naquele colchão ali. Eram os voluntários ali. Um dos voluntários que tinha acabado de sair quando eu e a Mari chegamos, ele era tatuador e tipo, tinha várias fotos das pessoas. Tipo, todo mundo que tava ali tinha feito uma tatuagem com ele, né? Mano, eu ia ter me pintado inteiro, imagina. E a sua, Andréia, quanto é que foi? As rosas que eu fiz em Londres são 3 rosas, assim, muito grandinhas até, mas que era um estúdio muito pica das galáxias, e eu era muito nova, inconsequente, não sabia gerir meu dinheiro, e elas custaram 200 libras. Ai! Foi. É um dos melhores de Londres, assim, mas realmente criança é foda, né? Criança com dinheiro é perigoso. Nem era meu dinheiro, eu acho que eu ainda estava sendo sustentado pelos meus pais. Merda. A da Nova Zelândia foram 110 dólares neozelandeses, eu acho. Deixa eu fazer uma rápida conversão aqui no Google, gente, só para eu poder dar valores em libras para vocês. 110 NZD GBP, 54 libras, foi barato, né? E a do balão foi mais cara, não foi tão cara quanto a de Londres, mas ela foi 160 euros.
e daí umas 150 libras, se você for comparar os três, né? Mas ela é bem grande, então eu achei, foi barato, foi bem barato. Ela em Londres ia custar muito dinheiro. A minha primeira, eu ganhei também, sortudaça. A minha só são traços, né? São flores com traços, então ela não é considerada grande, apesar dela ser, tipo, um pouco maior do que... Não, ela é do tamanho de uma palma da mão, mas como ela é só traço, não considero ela grande. Uhum. E eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que foi 30 libras que meu amigo pagou. 30 a 50 libras, um negócio assim. Mas como eu não paguei, também caguei baldes. E a do coração, pequenininho, acima do meu cotovelo, no braço, a gente pagou 100 bolivianos, que agora eu tô tentando fazer aqui a conversão, 100 bolivianos em reais, dá 60 reais, gente. Bem barata, né? Foi, tipo, é um coraçãozinho, então foi super ok. Eu achei Muito assim, era mais caro. Eu acho que, se não me engano, ele tava querendo cobrar 150. Não vou lembrar agora, porque já faz 3 anos. Então, acho que ele cobrando 150, aí eu também chorei. E eu chorando em português, que eu não sei falar espanhol. Eu começo a tentar falar espanhol, começo a falar inglês, e o cara não entendia. Acho que ele ficou com raiva, ou então ele ficou irritado, que eu tava lá também, assim, irritando ele. E aí eu falei, vão ser 2 corações, não vai ser um, são 2, entendeu? E aí o cara, tá bom, sabe? Tipo, ele fez o negócio em 10 minutos. Aí ele fez que nem a cara dele, acho que ele ficou irritado comigo e fez meu coração torto de propósito, entendeu? Por isso. Nossa. Só faltou ele cuspir no meu coração, entendeu? Credo. Mas sabe, e aí uma coisa que eu acho que é legal falar sobre, principalmente para quem vai fazer uma viagem sozinho, vai fazer uma tatuagem sozinha, cara, acho que é muito legal você, tipo, deixar a excitação e, tipo, a animação de lado, focar no que você tá fazendo e, tipo assim, ver se a tatuagem tá do jeito que você quer. Que, por exemplo, na primeira tatuagem, eu tava tão animada, mas tão animada, tão, tipo, ai, vou ter essa que o cara me mostrou, assim, tipo, o decalque, eu falei, ai, tá, é isso mesmo. Mas eu não peguei e analisei o decalque, sabe? E aí, uma das não é pétala, mas dos ladinhos de uma das folhas tá, tipo, torto. Então, tipo, eu não tinha visto isso na hora, mas quando ele me mostrou o decalque depois, eu vi que tava no decalque errado, sabe? Então, tipo assim, eu acho que essa é uma dica também, tipo, ver o que você tá fazendo, sabe? Porque, por exemplo, o coração, é óbvio que a Elisa tava comigo, ela podia ver se o coração tava torto ou não. Mas eu também podia ter olhado no espelho e falado, tipo, cara, tá torto. Mas eu tava, tipo, tão na... outra tatuagem. Então, eu acho que, tipo, isso é uma dica legal pra galera, tipo, cara, foca no que você tá fazendo, porque você vai ficar na tua pele. É óbvio que hoje em dia tem como tirar, né? Mas, cara, é uma grana mas pra tirar ninguém tatuagem. faz uma tatuagem pra tirar, né, galera? Exatamente, Pelo mas amor. assim, existe a possibilidade de você tirar, mas é uma grana. Eu tenho um exemplo dessa, aliás, o meu balão, ele tem uma cestinha, né? Aqueles balões enormes que tem a cestinha embaixo, né? Só que ela fez a cestinha de um jeito que, tipo assim, quando o meu braço tá esticado, tá lindo. Tá a cestinha bonitinha ali. Só que quando eu dobro o braço, a cestinha fica toda amassada, assim. E aí fica muito esquisito. Ou seja, você tem que andar com o braço esticado, cara. Pra que você vai dobrar o braço? Pra todo sempre. E aí, tipo, eu já tô pensando, assim, tipo, não em tirar, mas em cobrir ou em fazer alguma coisa. Assim, não sei. A tatuagem inteira? Não, só a cestinha. Faz uma outra cestinha, faz um cestão agora. Posso cobrir com alguma outra coisa por cima, né? Não sei. Mas foi um erro de, sei lá, outra coisa. Além de olhar a tatuagem no espelho com cuidado, você tem que mexer o braço, dar uma rebolada, dança, vai até o chão, ver o que acontece. Porque às vezes, dependendo da forma que você se mexe, a tatuagem fica esquisita. E vocês já tiveram alguma tatuagem infeccionada? Mesmo que não seja essas da viagem, já tiveram alguma tatuagem infeccionada que possa dar alguma dica pra galera? Não, graças a Deus não. Tatuagem infeccionada é horrível, né? Mas eu acho que só rola infecção mesmo quando as pessoas não respeitam a tatuagem e as instruções a seguir relacionadas ao cuidado da tatuagem. Então, não vejo muitas tatuagens infeccionadas, não. Mas eu já vi algumas e são horrorosas. Então, cuidem-se para não infeccionar. Vocês já fizeram alguma tatuagem em lugar de praia? Tipo assim, como é que é em relação a fazer uma tatuagem e aí
tipo assim, estar na praia o tempo todo. A Beta pode falar porque você é do Rio, né? Talvez você possa falar. Não sei se você fez alguma ou pretende fazer alguma tatuagem em viagem de praia. Você pode falar um pouquinho sobre isso, já que você mora no Rio? Então, como eu falei, eu sou meio rata de praia, né? Eu moro perto da praia. Vocês não estão vendo, mas eu tenho super bronze, galera. E eu já fiz tatuagens aqui no Rio e já frequentei a praia, assim, tipo, 3, 4 dias. Não recomendo fazerem isso, tá bom? Mas eu passei muito, muito, muito protetor solar e fiquei embaixo da barraca, mas não deixei de ter o contato ali com a praia, ou seja, com a água do mar, com a areia e tudo mais. Mas também nada aconteceu, assim. Nada aconteceu. Não é isso, você tem que passar protetor solar. Eu não passo sempre, até porque são muitas. De protetor solar para eu passar em todas. Eu ando com um protetor solar pequenininho, então, tipo, pra mim não dá, mas... eu aceito, assim. Eu acho que a partir do momento que ela cicatriza, que tá tudo bem, não sei o quê, eu já aceito que ela vai dar uma... Sei lá, vai ficar com uma aparência meio envelhecida, sei lá. Acho que faz parte também de ter a tatuagem, né? E a Beta fez as tatuagens dela com um amigo, né? Com um amigo. E a Andrea fez sozinha. Então, não todas. Você já fez não sozinha todas. também, tatuagem? Já fui no estúdio e fiz sozinha, assim. E aí é tranquilo, tipo assim, rola um medo de, tipo, não tem ninguém pra ver, pra tipo, me dar dicas se tá certa, se não tá, ou, tipo, vai na confiança do profissional mesmo? Então, essa tatu que eu fiz sozinha no estúdio foi essa que eu falei que eu tenho no braço, que eu ganhei, que é uma frase escrito Live and Let Die, que é uma música. E eu fiz sozinha ela, só que como eu falei também, o tatuador era excelente. Eu já conhecia ele, porque ele é famoso, assim, renomado. Ele é de um estúdio famoso, grande, aqui no Rio. Mas eu fiquei olhando no espelho, pedi para ele tirar foto de cima, porque ela é no ombro, então fica um pouco difícil de ver mesmo, assim, se ela tá totalmente alinhada. Mas aí pedi para ele tirar foto de cima do ombro, pedi para ele fazer um vídeo, ficava me olhando no espelho, pedi para ele tirar e colocar de novo, assim. Então, eu acho que por mais que você esteja sozinho, é só você estar atento. E tem possibilidade de você ver a tatuagem estando sozinha. Sei lá, pede pro próprio tatuador tirar uma foto, fazer um vídeo, você fica numa outra posição, na frente do espelho, sabe? Muda a câmera. Então é super tranquilo também fazer tatu sozinho, assim, de boa, desde que você esteja totalmente consciente da tatuagem, mas é de boa. Inclusive, recomendo fazer tudo na vida, pelo menos uma vez sozinho, para ver que você é a sua melhor companhia também. Já temos aí, ó, uma candidata para próximos podcasts, Andréia. Com certeza. Estou disponível e acho que em breve terei mais histórias para contar. Mas, André, e você também acha que é tranquilo fazer, tipo, sozinho? Tirando essa parte aí do balão que se movimenta estranhamente, é tranquilo. Você também chegou aí, perguntou para os locais onde é que faz, foi lá e foi tranquilo. Eu tô pensando que você já fez tatuagem com pessoas. Se vocês ouviram o primeiro podcast sobre viajar sozinho, vocês vão saber que eu sou um grande lobo solitário. Eu faço tudo sozinho. Eu acho que eu nunca fiz tatuagem com alguém, cara. E eu acho que, na verdade, é melhor, às vezes, porque você não se distrai, sabe? Você tá ali focado na missão de ver ali o que tá acontecendo. E ninguém dá palpite também. Tipo assim, podia mudar isso daqui. Ninguém dá palpite. Aliás, eu lembrei agora que eu fiz uma, assim, com a minha amiga. Eu tenho um diamante que o meu grupo de amigos de infância da minha cidade natal tem o mesmo diamante. E eu fiz com uma amiga esse. A gente não fez todo mundo junto, imagina. Chega 9 pessoas no estúdio. Vamos fazer o diamante. Mas não. Enfim. Não, eu acho tranquilo, gente. Eu acho que é só isso mesmo. Presta atenção, procura recomendações no estúdio bom, olha o que a Beta falou, né? Olha se as coisas estão bem esterilizadas, está bonitinho, limpinho. Toma bastante cuidado depois, na hora da cicatrização e vai para a próxima. E aí, a André, a gente sabe que fez um piercing na Lituânia. Você já fez algum piercing, Beta, em viagem? Ou algum piercing aí que você tenha, tipo, alguma dica para dar? Sobre cicatrização ou, tipo, até cuidados também? Sim, eu já fiz piercing, mas não em viagem. Quando eu era adolescente, eu já tive piercing na orelha.
e depois coloquei uma transversal na orelha também. Não sugiro os dois infeccionaram, assim, não tive uma boa experiência. A cicatrização não foi boa. Eu também não cuidei nada, eu era adolescente, inconsequente, assim, tinha que passar pomada, são lugares muito sensíveis, né? E a orelha é foda, qualquer coisa bate na orelha, você acha que vai ficar sem orelha, porque dói pra caramba, assim, dói pra furar, dói pra cicatrizar, demora. Então, esses foram meus 2 piercings na vida e nunca mais. E o teu, André, o piercing doeu? Doeu, cara. O piercing do septo, ele dói, só que ele é uma dor muito rápida, assim. Não é a dor da tatuagem, que parece que você tá sendo torturado lentamente, sabe? Então é uma dor tranquila. Eu achei que ia doer mais. Eu tava esperando uma dor muito mais forte, por ser um lugar meio estranho, né, no septo. Mas, tipo, foi uma dor muito de boa. E você chora por causa da área, né? Não por causa da dor, porque é no nariz, então o olho lacrimeja, você começa a chorar. E foi bem tranquilo. E, tipo, o que eu gostei da cicatrização, ainda tá cicatrizando, não tem nenhum mês que eu furei, né? O que eu gostei é que fica numa área que, apesar, sim, passa catarro ali, né? Mas, tirando o catarro, nada entra ali. O furo mesmo é numa parte em cima, assim, tipo, dentro do nariz mesmo, sabe? Então, tipo, não entra sujeira, não entra impureza, não é aquele negócio. Porque eu já tive piercing na sobrancelha e no umbigo. Principalmente da sobrancelha, é uma merda, velho. Porque aquele negócio tá super exposto. Então, tipo, pega tudo, impureza, toalha, prende naquela inferno, sabe? Cai sabão, shampoo. Então, os piores lugares pra cicatrizar. Mas o do septo eu tô achando muito tranquilo. Inclusive, eu tô com um que eles são 2 bolinhas, assim, né? Ele não é o arco, né? E eu tava passeando outro dia no parque e uma das bolinhas caíram. Então eu tô só com uma bolinha. Morri. Porque pensa, gente, eu tô na Rússia. Como é que eu vou encontrar uma bolinha de piercing na Rússia, sabe? Tipo, Verdade. Não vou fazer isso agora. Eu vou para Londres, depois eu vou para Noruega ainda, depois vou para Londres, e aí em Londres eu resolvo isso. Mas é bem tranquilo, gente. Eu recomendo. Se vocês gostam de piercing no septo e estão com medo de fazer, eu recomendo. É muito tranquilo. Você só tem que jogar um soro, né? Aquela água com sal, né? E açúcar. Não é soro, né? Soro é água com sal e açúcar, né? É aquela água com sal. Como é que chama? Anséptico. Água oxigenada, né? Isso. Só dá uma espirradinha ali. Isso, e passa o cotonete. A única coisa que eu não recomendo e que eu fiz e que foi uma merda, eu tava gripada quando eu fiz, gente. E foi a pior ideia, uma das piores ideias que eu já tive na minha vida, porque eu não podia suar o nariz, eu tava toda encatarrada, gripada. Não faz esse inferno gripado. Melhore e depois faz. Eu fui no desespero, falei, não, vai dar nada não, vai ficar tudo bem. Não. Foi horrível. Bom, eu não tenho piercing, pra quem quiser saber. Mari, conta pra gente. Por que eu tinha um sonho de ter um piercing no nariz, mas eu tenho nariz muito grande. E aí eu fico com medo de chamar atenção pra uma coisa que já é enorme. Eu fico com medo de chamar mais atenção. Aí eu deixo o nariz quieto. A minha mãe deixou eu fazer o meu primeiro piercing com 12 anos, né? Minha mãe é a pessoa pra frente, né? E ela sempre falava assim, olha, eu deixo ela fazer os piercing dela, porque piercing é um negócio que você tira. Ela não deixava as tatuagens, ela deixou com 17, né? Então você podia fazer se ficar ruim. Mas o meu problema também é que eu tenho um problema de cicatrização, eu tenho queloide. Então eu tenho medo de fazer um negócio no nariz que já é grande, meu nariz. Aí eu faço um piercing, aí dá queloide. Eu fico com medo de dar tanta merda. E assim, esse meu pensamento negativo, eu tenho certeza que vai dar merda. Então eu prefiro não fazer, entendeu? E aí, a gente já tá acabando esse podcast, mas eu queria pedir, assim, a dica de vocês. Uma última dica, assim, o que vocês acham que as pessoas precisam ter em mente quando elas vão fazer tatuagem viajando? Fala, Beta, fala aí a tua última dica, assim. Minha última dica, eu acho que você tem que ter certeza daquilo que você tá tatuando, independente de qualquer coisa. Por mais que seja difícil a gente ter certeza, assim, sobre as coisas na vida, mas se é uma coisa que você realmente quer lembrar para sempre, assim, uma coisa que vai fazer parte de você, não uma coisa totalmente externa, sabe? Eu acho que é maneiro você tatuar uma coisa
que é sua, é particular, que você viveu, que sempre vai ter um significado positivo, ou até mesmo negativo, assim, de alguma coisa que você passou e não foi tão boa e depois se transformou em um aprendizado. Então, eu acho que você tem que estar consciente da sua tatu, sempre. Essa é a minha dica para vocês. Ai, que dica linda, cara! Andréia, você quer dar uma dica também? Tá, minha dica, assim, concordo super com essa dica que a Beta deu, mas eu vou dar uma dica mais de mãe. Que é, quando a gente está viajando e a gente faz tatuagem, é muito fácil a gente se desleixar e não cuidar dela direito, mas lembra que a sua tatuagem não sabe que você está viajando e que você tem que cuidar dela do mesmo jeito, tá, gente? Não deixa de... Eu sei que é chato, você quer sair, explorar, mas você tem que ficar passando Bepantol na sua tatuagem e tal. Tem que ficar cobrindo, mas cuida direitinho, que vai valer a pena pro futuro. Assim, pelo menos até cicatrizar, né, gente? Depois você caga nela, não tem problema. Não caga, senão vai ficar com a cor estranha. Tem que cuidar de fazer que nem o amigo da Beta, né? O mate, colocar lá o hidratante para ficar com a cor bem bonita. Mas eu nem recomendo isso, porque eu sou caricata, porque eu não faço isso. Eu também não recomendo. A minha já tá tipo um preto meio verdeado, assim, de tanto que eu cago balde nessa tatuagem. Mas eu acho que a minha dica seria a questão da higiene, né, do local. Eu acho que é muito, muito, muito importante. Por mais que você tenha o lapso, né? Tipo, não tava pensando em fazer, mas eu decidi fazer agora. Tipo, que nem eu e Elisa decidimos fazer na Bolívia, do nada. Cara, a gente foi lá, a gente analisou o estúdio inteiro, tipo, minuciosamente, para ver se o cara tinha as coisas descartáveis, para ver se estava tudo limpo, para ver como é que era. A gente, inclusive, foi ver o cara fazendo tatuagem numa pessoa. Faz muito sentido o seu coração ser torto agora. Faz muito sentido. O cara pegou um ódio de mim, tipo, cara, essa garota, vou ferrar com a vida dela, vou fazer essa coração toda, ela nunca mais fazer isso com ninguém. Mas eu acho que é isso, assim, analisar muito o lugar que você vai fazer, porque, de novo, né, a tatuagem é uma coisa séria, é óbvio que implica aí coisas simbólicas pra gente, mas é uma coisa muito séria. E se não for feito num lugar limpo, num lugar que é confiável, pode ter sérios riscos de mesmo, né, de saúde, assim. Então é muito, muito, muito importante olhar para esse lado. E a gente vai chegando no fim desse podcast. Eu queria muito, muito, muito agradecer a Beta por esse tempo, por, né, disponibilizar aí uma horinha do dia dela, que ela tá arrumando a malinha dela para ir fazer aí essa volta ao mundo, ou viajar sem data para voltar, ou enfim, viver mesmo no mundo. E ela disponibilizou uma hora para estar aqui nesse podcast com a gente. Então, muito, muito, muito obrigada. Prazer foi todo meu. Galera, me acompanhem aí, vai ser um prazer. Meu Instagram é Beth Lima. Só que é Beth com 2 E's. B-E-T-H Lima. Aí eu vou fazer os novos baianos agora e jogar o corpo no mundo. Então, se vocês quiserem me acompanhar, é só vir. E só para lembrar vocês que a gente está aqui nesse podcast toda quinta-feira, às 7 da manhã. E se vocês tiverem qualquer dica de tema ou tiverem qualquer dúvida sobre tatuagem em viagem, deixa lá no nosso Instagram, que é Se Meu Mochilão Falasse. Então é isso, gente. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau! Tchau. Valeu, galera.